Quantos estão com o coração aflito mediante a tudo isso que está acontecendo nesse ano de 2020? Você imaginava que o ano de 2020 seria dessa forma? Às vezes nós fazemos tantos planos, né? Tantos planos, e parece que deu tudo errado os planos. E muitas pessoas com o coração aflito, apavoradas, muitas perdas, muitas dores, muitas doenças. Mas eu queria trazer só uma palavra para você. Descansa. Aleluia. Descansa. Eu quero que você descanse no Senhor. Porque quem tem Jesus, meu irmão, confia plenamente nele. Você consegue entender que ele tem o controle das coisas, que ele não perdeu o controle de nada? Talvez hoje você possa não entender o porquê, né? Tudo isso está acontecendo, mas lá na frente, você vai olhar para trás, vai compreender cada coisa. Por quê? O Senhor tem os seus meios, tem as maneiras de agir. Eu só quero que você confie no Senhor, descanse. Sabe por quê? Existem promessas para nós. Você está disposto a receber promessas de Deus, a viver as promessas de Deus? Eu entrei o ano de 2020 pronta para receber as promessas que foram liberadas para mim. E eu continuo aqui aguardando as promessas do Senhor, porque existe sim promessas liberadas para mim e para você. Abra a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos estudar um pouquinho esse texto aqui que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Diga, ouvirei. Perdoarei. E curarei a sua terra. Aleluia! Aleluia! Eu entendo aqui nesse versículo que existem promessas sim, mas são promessas condicionais. Isso aqui foi liberado quando Salomão, ele tinha acabado de construir o templo em Jerusalém, que era o sonho do seu pai Davi, né? Davi tinha esse sonho desse templo, então Salomão construiu esse templo, inaugurou esse templo. E nessa inauguração foi um tempo de festa, porque ele quis consagrar ao Senhor esse templo. Então era um tempo de festa, de alegria, de celebração. Eles estavam celebrando e consagrando ao Senhor aquele templo de Salomão. E de repente, naquele momento desceu fogo do céu. A Bíblia diz que desceu fogo do céu e a glória do Senhor encheu a casa. Imagine nós aqui reunidos, consagrando ao Senhor esse lugar. E de repente desce fogo do céu e a glória do Senhor inunda esse lugar. Eu fico imaginando a cena naquele momento. E a glória do Senhor tomou conta daquele lugar. Deus estava desejoso em abençoar o povo. E de repente ele diz isso: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu ouvirei, diz o Senhor, perdoarei e curarei. Aí, no versículo 15, ele libera algo para aquele lugar. Agora, estão atentos os meus olhos e ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Pega aí o versículo 15. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita nesse lugar. Que lugar, meu irmão? Que lugar? A casa de Deus. Ao lugar da bênção. Eu não entendo como as pessoas não valorizam esse lugar. Esse foi o lugar que Deus te chamou, Deus te colocou aqui, para que você pudesse dar fruto. Deus não te chamou para você ficar um robozinho, entra, sai, senta, levanta, vai embora. Existem promessas de Deus para você nesse lugar. Eu quero que você traga à memória a tua história, quem você era. Lembra quem você era, Denis? O que você se tornou? Lembra quem você era, Paulinho? E o que você se tornou?
Existem promessas de Deus nesse lugar. No lugar da bênção, aqui é o lugar da bênção, é o lugar da comunhão, é o lugar da alegria, é o lugar da visitação do Espírito Santo, é a casa de Deus, é o lugar terapêutico, onde as pessoas entram aflitas e saem calmas, entram doentes e saem curadas. É nesse lugar, é nesse lugar onde os feridos de alma são curados. E o Senhor diz: a partir de agora, os meus olhos e os meus ouvidos estão atentos a toda a oração que fizer nesse lugar. Receba essa palavra essa noite. Receba essa palavra essa noite. Mas veja bem, para Deus continuar abençoando de forma abundante, era necessário cumprir a outra parte na aliança. Veja, eu ouvirei, eu perdoarei e eu sararei. Mas se existe uma condição. Se o meu povo me buscar, existe uma condição. Nesse versículo, quando você lê, primeiro você precisa entender quem somos, o que devemos fazer e o que Deus promete para nós. Esse versículo ele divide em 3 partes. Quem somos, o que devemos fazer e o que Deus promete para nós. Primeiro vamos entender quem somos, quem você é em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe identificar quem você é? Eu vejo o diabo atuando na mente das pessoas. Sabe como? Destruindo a sua identidade, trazendo dúvidas ao seu respeito. De repente, você se sente uma pessoa super forte, poderosa, maravilhosa, uma bênção. De repente, no outro dia, acorda para baixo, destruída, não sabe quem é, com crise de identidade. Começa a vir todo aquele lixo lançado na sua mente. Pessoas usadas por Satanás abrem a boca e começam a liberar palavras que destroem você por dentro. E aquilo entra no seu coração, vai para a sua alma e causa um conflito na sua cabeça. Quem eu sou de verdade? Quem eu sou? Quantos homens estão destruídos por causa de uma palavra? Você é um mané. Você não sabe falar. Você não sabe se expressar. Você é desafinado. Você não serve para nada. Quantas pessoas ouviram tantas coisas assim? Você é um banana. Palavras que foram lançadas sobre você, lixos, e que precisam sair porque você precisa identificar quem você é. Você sabe quem você é? Povo de Deus. Você é filho de Deus. Você é herança de Deus. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é um filho amado. Você é um filho transformado. É um filho regenerado pelo Senhor. É isso que você é. Você precisa entender o que a Bíblia diz ao seu respeito. Você se sente amado? Então, todo lixo lançado contra você, nós repreendemos essa noite. Não existe nada que venha trazer a você crise de identidade, fazendo você se perder, não sabendo quem você é na real, o que Deus tem para você. Quem é você diante do Senhor? Entenda que você é especial, é selado pelo Senhor, é amado pelo Senhor, é transformado pelo Senhor. Você é povo de Deus. Então, essa palavra é para você. Se o meu povo... Quem é o meu povo? Eu e você. Quem é o povo de Deus? Somos nós. Aleluia. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, essa é a verdade de Deus ao seu respeito. A verdade de Deus é que você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que o Senhor diz que você é. Não importa o que lançam sobre você. Existem verdades de Deus ao seu respeito. E a verdade é que você é um filho muito amado por Ele. A prova está aí hoje. Por causa desse amor,
A grande prova de amor do Senhor por mim e por você, nós vamos lembrar hoje aqui. Por que todo mês nós nos encontramos e trazemos à memória isso? É para você nunca se esquecer do grande amor dele por você. Aleluia. Ninguém teria coragem de fazer o que ele fez. Mas ele fez sem esperar nada em troca. Ele olhou para você e falou assim, não, eu quero logo o pior. Aquele, sabe, aquele que ninguém dá valor. Aquele terrível que todo mundo olha e fala, nossa, vai virar um bandido, um traficante, um ladrão. É esse que eu quero. Porque desse pior eu vou fazer o melhor dele. É isso que Deus faz. E ele olhou para você sem esperar nada em troca. Ele te amou, somente te amou. Ele entregou a própria vida, a maior prova de amor. É isso, você é filho amado. Então você é povo de Deus. Então esse versículo é para você. Só que ser povo de Deus é um privilégio, né? Mas também é uma responsabilidade muito grande. Olha só a grande responsabilidade de ser povo de Deus. O mundo observa a gente em todo o tempo. Abre comigo em Mateus 5,16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que todos vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Olha a responsabilidade de ser povo de Deus. Como é a sua conduta representando o Senhor aqui? Está todo mundo em volta olhando para você e vendo a tua conduta. Por quê? Porque você é povo de Deus. Você é diferente. A tua família olha para você, opa, você é povo de Deus. A tua maneira de falar, está todo mundo olhando. Como você fala? Porque você é povo de Deus. Na faculdade onde você estuda, como você se comporta? Como você anda? Como você age? Porque você é povo de Deus. Olha a responsabilidade. No seu trabalho, você é diferente. Você é povo de Deus. Está todo mundo olhando. Pega esse versículo aqui para você, Mateus 5,16. A tua luz precisa brilhar diante das pessoas. As pessoas precisam ver que você é povo de Deus. A sua maneira de agir, de reagir, de andar, de falar. Olha a responsabilidade de ser povo de Deus. É um privilégio, mas também é uma responsabilidade. E aí o Senhor diz, então, a primeira condição para que eu receba essa promessa, dele ouvir o meu clamor, dele me perdoar, dele me curar, se eu, que sou povo de Deus, me humilhar. Eita! Quando fala em humilhar, a gente tem um pouco de dificuldade, né? Será que só eu? Eu acho que todo mundo, todo ser humano tem aquele lado meio assim, um pouquinho orgulhosinho. Mas pensa comigo. O povo de Israel, eles não se humilharam. Eles eram um povo obstinado, um povo soberbo, um povo orgulhoso, um povo presunçoso. Não foi à toa que aquilo que poderia fazer ali em 40 dias, fizeram em 40 anos, porque eles precisavam aprender muitas coisas no meio da caminhada. E assim somos nós. Nós aprendemos diariamente. Isso que nós estamos vivendo hoje são situações para que nós venhamos aprender algumas coisas. Em tudo o Senhor quer nos ensinar, porque Ele nos ama. Por quê? Porque você é povo de Deus. Você é filho de Deus e Ele quer muitas vezes nos ensinar algumas coisas. E aqui o primeiro passo ele diz, você precisa se humilhar. Agora, olha como a Bíblia ela é muito clara. A Bíblia fala o tempo todo de humildade, de humilhação, de... Olha o versículo. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Aí tem outro versículo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se você começar a buscar versículos bíblicos que falam sobre você se humilhar, em todo o tempo o Senhor está ensinando você. Você não pode ter o coração endurecido. Você precisa reconhecer as suas falhas. Nós temos dificuldade. Vocês já ouviram falar no pastor Russell Shedd? O pastor Russell Shedd morreu há pouco tempo atrás. É um
um grande estudioso da palavra, um dia alguém perguntou a ele, né, qual é o pecado mais grave do cristão? Ele, bem simplesinho, colocou a mãozinha no bolso e falou: é a dureza de coração. Olha só, o pecado mais grave do cristão é a dureza de coração. As pessoas entendem que porque estão envolvidas em alguma área na igreja, porque frequentam a igreja, porque têm cargos, é o suficiente. Nós precisamos quebrar a nossa dureza de coração. Porque o primeiro passo para você receber essa promessa condicional, você precisa se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Nós somos rodeados de soberba, de altivez. Somos muitas vezes dono do saber. Achamos que sabemos demais. E por saber demais é o suficiente. Estou mentindo? Não, irmãos. Aí você pensa comigo assim, temos muitas vezes incapacidade de reconsiderar situações, incapacidade de admitir erros, incapacidade de admitir pecados. Convivemos muitas vezes com pecadinhos de estimação e agimos como se nada tivesse acontecendo no meio da igreja. Mas é exatamente na casa de Deus, no meio da comunhão, que o Senhor diz que os olhos, que os ouvidos estariam atentos para ouvir. Mas como ele vai ouvir, se muitas vezes no meio existem pecados que te travam? Sabe por que você está travado? Sabe por que você não evolui? Sabe por que você não produz frutos? Porque existem pecados não tratados aí dentro de você. E o Senhor diz essa noite: humilhai-vos. Sabe o que é humilhar? É reconhecer os erros. Enquanto é tempo. Isso é uma chance que o Senhor dá para você, sabia? Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de reconhecer e admitir os erros e foram embora no meio dessa doença? Tarde demais. Mas você está aqui? Então o Senhor está mostrando para você que Ele te ama e Ele está te dando uma chance de você poder admitir, reconhecer, para que haja o quê? O perdão. Porque o que o Senhor diz? Eu ouvirei, perdoarei. Mas perdoarei como? Se você se humilhar. Olha que interessante isso. Muitas vezes a gente não consegue entender e as promessas, ficamos esperando as promessas de Deus e as promessas não chegam. Porque existem promessas que são condicionais. Condicionais. Uma vez eu ouvi uma história do galo. Tinha um galo. Ele todo dia, num certo horário da manhã, da madrugada, ele ia ali fora e ele cantava. E quando ele cantava, o sol brilhava. Mas ele era metidinho. Todo dia, no mesmo horário, ele ia lá, cantava e o sol brilhava. E, de repente, um dia ele dormiu demais e esqueceu de cantar. Mas, quando ele acordou, o sol estava brilhando. Ele ficou frustrado, porque ele entendeu que não era o canto dele que fazia o sol brilhar, que o sol brilhava de qualquer maneira, independente dele cantar ou não, e ele morreu de desgosto. Muitas vezes nós somos assim. Nós achamos que nós somos muito bons em algumas coisas e que as coisas só vão caminhar se a gente estiver ali. Não. Não. Aquela história do jumentinho que carregou Jesus? A alegria dele entrando pela cidade, carregando Jesus, o povo jogando flores, presente, se dobrando, ele achando que era para ele, tadinho. O jumentinho chegou para a mãezinha e falou: olha, entrei na cidade carregando, até Jesus quis subir em mim. O jumentinho, né? Todo mundo se rendendo a mim, jogando flores. A mãezinha falou: não, meu filho, tudo isso aconteceu não foi por causa de você, não. Foi porque Jesus que estava montado em você. Porque se Jesus não tivesse montado em você, você só ia ser o jumentinho. Nós somos assim. Você só é o que você é porque Jesus faz parte da sua vida. Eu sou o que sou porque eu caminho juntamente com o meu Jesus. Porque eu sem Jesus não sou nada. Você sem Jesus, você não é nada. Então não se afaste do Senhor em todo tempo. Caminhe com Ele. Ouça o que Ele tem a lhe dizer. E Ele diz para você essa noite: humilhai-vos. E aí, nós vemos às vezes até
no nosso meio, né? Pessoas se refugiando nessa vaidade de inteligência, de conhecimento da Bíblia. Porque, geralmente, existem pessoas no nosso meio que é bom no que faz, né? Sabe se expressar legal, sabe falar, tem uma boa palavra. E aí, muitas vezes, vai gerando uma soberba, um nariz empinado. E não é isso que Deus quer, não. Quanto mais eu me humilhar, mais o Senhor vai A Bíblia diz. Então, primeira condição, eu preciso me humilhar. Aí, nós oramos para que o Senhor venha trazer sobre nós esse espírito de quebrantamento. Para que você chore, se arrependa dos seus pecados. Tire o nariz empinado. Torne o seu coração mais sensível ao Senhor, para você entender o que o Senhor tem a te dizer. Tudo isso que está acontecendo aqui, tudo isso que está acontecendo no nosso país, na nossa nação, o Senhor está dizendo: eu virei, eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei. Ele pode fazer isso assim, meu irmão, mas a igreja do Senhor, eu e você, precisamos nos posicionar. O Senhor, Ele está dando as dicas aqui, o que eu preciso fazer para o Senhor vir sobre essa nação, para curar essa nação. Eu preciso me humilhar. James Stewart, ele foi um grande evangelista, e ele viajou o mundo inteiro, e ele fez uma campanha de avivamento, de uma forma assim poderosa, onde o Espírito se manifestou, o Espírito Santo trazendo arrependimento. O arrependimento é um grande passo, um grande sinal para o avivamento, porque onde não tem arrependimento, não tem avivamento. Não existe avivamento, meu irmão, se não tem arrependimento. E aí começou um mover na igreja do Senhor, onde os líderes, os pastores, eles vinham chorando para frente e confessando os seus pecados. Foi um choque para todo mundo. E aí ele fala assim, palavras dele, né? Eu sinto vergonha, foi mais tristeza do que emoção, porque você vê um povo eleito de Deus, escolhido por Deus, com tantos pecados. Ele não sabia explicar se aquilo era bom ou era ruim, porque era tanta coisa que tinha, sabe, enrustido. Mas sabe o que é bom? Porque quando nós entramos num clamor, quando nós nos humilhamos e nos rendemos, o Senhor Jesus traz tudo à luz. Ele traz tudo que está ali intocado, Ele traz à luz, e você é liberto de toda sujeira, de tudo aquilo que te aprisiona, que te condena. Aí você se torna uma pessoa totalmente livre na presença do Senhor, para produzir frutos. É isso. Então, nós precisamos nos humilhar, mas nós precisamos também orar. Isso foi resultado de oração. Esse grande passo do avivamento com esse pastor foi muita oração, porque quando você entra em oração, o Senhor Jesus esclarece coisas. Ele clareia. Sabe quando muitas vezes você precisa tomar decisões e você está confusa, você não sabe o que fazer? Ore. Aí quando você ora, o que acontece? Parece que o Senhor acende a luz e faz você enxergar melhor todas as coisas e você decide. A oração é tudo, meu irmão. Nunca houve vitória espiritual sem oração. Jacó orou e Deus mudou o nome e a história dele. Elias orou e os céus desceram chuva. O que mais que a Bíblia fala? Ezequias, ele orou. E aí o Senhor livra Jerusalém do ataque império do assírio. Neemias orou e uma cidade de 140 anos debaixo dos escombros foi reconstruída. O segredo está na oração. A Bíblia fala muito, os discípulos, eles ficaram 10 dias orando no cenáculo e o Espírito Santo de Deus veio com poder sobre eles. Mas nós temos dificuldade de orar hoje, meu irmão. Nós estamos aflitos com tantos problemas, são tantas coisas acontecendo. Vem um cansaço sobre você, vem um sono sobre você que você não consegue ouvir a palavra. O diabo traz um cansaço que você não consegue ouvir, a palavra não entra. Você dorme,
Desperta, meu irmão. Desperta, porque Deus está falando com você. Você precisa se humilhar. Você também precisa orar. A oração. Olha, houve em Oxford, jovens universitários, um grande avivamento inglês. Eles oraram. Imagine, jovens de faculdade. Sabe? Olha que lindo isso. Eles se reuniram, eles começaram a orar durante o ano inteiro. Veio um grande avivamento que tirou a igreja da sequidão, através de jovens. Você entende? Mas tudo isso só acontece quando existe oração. Você já ouviu falar na Coreia? Você sabe como é a Coreia, os pastores coreanos? Eles experimentam até hoje esse mover. Eles vivem em oração. Existe um preço a pagar, meu irmão. Existe um preço a pagar, mas o grande segredo é: ore. Sem oração, as janelas são fechadas. Sem oração, é sem poder. Sem oração, é sem intimidade. Sem oração, é sem direção. Você está entendendo? Que a oração é o segredo de tudo? Sem oração, o caminho fica bloqueado para nós. Ai, pastora, mas está difícil, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo me conectar com Deus, eu não sinto mais aquela quentura, aquele queimar no meu coração. Falta de oração, meu irmão. Você não tem força? Deus, Ele te ajuda a orar. O que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo, Ele intercede por você quando você não sabe o que falar. Só chega diante do Senhor. Chega diante do Senhor que o Espírito Santo vai conduzir esse diálogo, porque a oração é um diálogo. Você fala e o Senhor fala. Você fala e o Senhor fala. O grande problema é que a gente anda com tanta pressa que a gente fala e amém e sai andando. Não deixa nem Deus falar. O momento que o Senhor vai falar, você já encerrou a sua oração. A oração é um diálogo, não é um monólogo. Não é você que fala, aquela oração repetida, a mesma coisa todo dia. Não. Entre sem pressa na presença do Senhor. Sem pressa. Está com pressa de quê? Olha o que o Senhor faz. Ele para tudo, paralisa tudo, para você não ter pressa de mais nada. Você que dava desculpa, ai meu Deus, mas eu estou trabalhando demais, ai meu Deus, aí para tudo. Aí você para de trabalhar, aí você para tudo, tem que ficar intocado em casa, tendo tempo suficiente para estar na presença dEle. E mesmo assim, muitas vezes nós temos dificuldade. Mas o Senhor quer te ajudar essa noite, porque Ele está te dando a oportunidade, mostrando para você aqui, esse é o caminho. Para que eu venha curar essa nação, você precisa se humilhar. Você precisa orar. Como que está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Está ocupado demais? Está ocupado demais? Está conseguindo manter um nível de intimidade com o Senhor? Aquela de pai e filho? De sentir o Senhor fazer até um cafunézinho na sua cabeça? Falar para você uma coisa, hein? A minha vida inteira eu achei que eu tinha intimidade com Deus. Quando eu tinha 39 anos, aí eu entendi o que era intimidade com Deus. Foi quando o Senhor realmente se manifestou para mim, que eu senti o cafuné dele na minha cabeça. Eu senti o bafo quente dele falando perto de mim. Meu irmão, eu me arrepio, porque eu nunca vivi aquilo. E eu que achei que tinha intimidade. Eu tinha 39 anos e a minha vida inteira na igreja, achando que eu estava íntima de Deus. Até que o Senhor falou, peraí, que eu vou te mostrar o que é intimidade. Me paralisou de tudo. Ele falou, agora você vai ter tempo para mim. Eu fiquei na cama. 1 mês. Aí, era eu e ele. Aí um dia, eu sem me mexer, eu falei, Deus, vem aqui. E chorando, sozinha em casa. Aproveitei que não tinha ninguém para poder chorar tudo que eu queria chorar. O que está acontecendo? Vem aqui na minha cama. Irmãos, a cama afundou. Como se alguém tivesse sentado na beira da cama, minha cama afundou. O que é isso? Eu nunca vivi aquilo. Aí, quando você entra num nível desse de intimidade, tu fala, caramba, tudo que eu vivi não era nada daquilo. É muito mais, porque o que Deus tem para você é muito mais do que isso que você vive. Você não pode se conformar, se contentar só com pouco. Deus tem mais, Ele tem mais, só que você precisa ir mais profundo. Você tem que ir mais profundo. Às vezes você está no raso, e você quer ficar no raso. E Deus fala, peraí, mergulha logo no profundo, que eu tenho mais coisa para você.
Aí ele senta na beira da minha cama, aquela cama afunda. Eu senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida. O que é isso? Ele pegou a minha cabeça, ele colocou no colo dele. Ele pegou as mãos dele macia, que eu não sei explicar para você, e ele começou a fazer cafuné na minha cabeça. 39 anos da minha vida, ele nunca tinha feito isso comigo, e eu achando que tinha intimidade com Deus. E ele falava para mim, e eu sentia aquele bafo quente dele falando bem pertinho. Se fosse para viver tudo de novo, o que eu vivi, para poder entender o que é esse nível de intimidade, eu viveria. Porque toda vez que eu lembro disso, eu falo, agora, Deus, eu não aceito nada menos do que isso. Eu não quero menos do que isso, porque agora eu sei o que é realmente ter o Senhor perto. Eu que achava que o Senhor estava perto, mas agora eu sei o que é ter o Senhor perto aqui, ó. Aquele bafo quente aqui. Meu Deus do céu. É isso, Ele quer se manifestar para você de várias formas. Ele quer que você experimente coisas extraordinárias, mas você precisa sair do raso. Então, primeiro ponto, você precisa se humilhar. Segundo, você precisa orar. Você vê que quando a gente busca em oração, até o nosso olhar muda. O nosso olhar muda. Os espias, quando eles foram olhar a terra prometida, ao invés deles olharem a promessa, o que eles olharam? Os gigantes. Eles não tinham que ver os gigantes, eles tinham que olhar a promessa. Quando a gente vive uma vida de oração, até o nosso olhar muda na situação. O ângulo da nossa visão muda. Você vê que os filhos de Eli, eles tinham a Arca da Aliança. Eles não tinham a Arca da Aliança? Pois é, mas eles não tinham a presença de Deus. Porque não tem vida de oração. Você pode ter o cargo que você tiver. Se você não tem vida de oração, você não tem unção, você não tem autoridade, você não tem graça de Deus. Mas quando você tem uma vida de oração, tudo muda. Tudo muda. Aí você vê, o servo de Eliseu, ele tinha o cajado profético, mas ele não tinha a unção de profeta. Tudo muda quando você tem uma vida de oração. Então, eu quero motivar você essa noite a mudar a sua rotina, a você tirar um tempo para você orar, para você falar com o seu Pai. Você precisa se humilhar diante do Senhor, falar, Senhor, me perdoa mesmo, porque realmente eu não tenho buscado como eu preciso buscar. Eu poderia estar num outro nível, mas me perdoa, Senhor, porque hoje o Senhor pôde falar comigo e eu entendi. Porque muitas vezes o Senhor fala, mas você não entende. Entra, sai, mas você não compreende. Mas que você hoje venha compreender o que o Senhor está dizendo e colocar em prática aquilo que Ele está ensinando a você. Você que tem filhos, que tem família, se reúna com seus filhos. Tire um tempo de oração com seus filhos. Seus filhos precisam crescer entendendo o que é uma vida de oração. Quem é o espelho? Você. Eu estava olhando é o Guga, né? Guga. Gustavo tocando ali, eu falei, meu Deus, meu coração se alegrava, eu estava vendo já meu filho tem 7 anos, né? E eu olhando, eu falo, Senhor, eu quero que o meu filho seja dessa maneira aqui. Sabe? Toca bateria, toca violão, toca teclado e ministra louvor. Você já pensou, parou para pensar, quando você se tornar um adulto, que nível você vai estar na presença do Senhor se você continuar assim? Você vai explodir, meu filho. E quando nós olhamos, esse é o espelho. Quando eu falo, não, eu quero que o meu filho seja assim. Quando nós olhamos para pessoas assim que se destacam, que têm uma vida com Deus, você fala, não, eu quero ser dessa forma aí, Senhor. Eu quero chegar nesse nível. Que as pessoas olhem para você e se espelhem em você. Que elas olhem e vejam Deus em você. Porque às vezes as pessoas olham para nós e falam, meu Deus, eu não quero ser como ele, não. Essa pessoa tem Deus na vida? Esse é crente? Não, irmão. Não é assim que Deus quer fazer com você. Ele quer que você honre a Ele e glorifique a Ele, que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. O nome dEle tem sido glorificado através da sua vida, no meio da sua família, no meio do seu trabalho, na igreja onde você está, na faculdade que você estuda. O nome do Senhor tem sido glorificado? Pare para pensar.
Primeiro ponto, eu preciso me humilhar, admitir os meus erros, reconhecer. Segundo, eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso orar. Terceiro, eu preciso, vamos lá, converter dos maus caminhos. Como que é converter dos maus caminhos? Não é aquela conversão quando você aceita Jesus. Essa conversão é única e genuína. Você se converteu, aceitou Jesus. Não é isso, é converter dos seus maus caminhos. É quando você olha para você e tudo aquilo que você faz, que você sabe que não condiz com o Senhor, seu andar, seu agir, você muda a rota. Eu estou caminhando aqui, se eu tenho uma vida promíscua, a partir de agora eu vou converter o meu caminho. Eu não terei mais uma vida promíscua. Eu deixei para trás. Se eu falo palavrão, eu vou converter o meu caminho. Eu não vou falar mais palavrão. Você entende que quando está falando aqui converter dos maus caminhos, é converter o seu pensamento, é converter a sua língua, é converter o seu temperamento, é converter o teu sentimento. É isso que você precisa converter. Mas eu tenho temperamento muito. Então se converta dos maus caminhos, muda a rota, muda. Mas é difícil às vezes segurar minha língua. Converta. É necessário você converter dos maus caminhos. É esse tipo de conversão que esse versículo está falando aqui. Sabe? Então, se você tem uma vida de mentira, se para você é comum mentir, o Senhor está falando, você precisa converter dos seus maus caminhos. Então, para de mentir. Muda a rota, volta, para de mentir, deixa a mentira para trás. Você entende? É mudança de vida. Se você é desonesto naquilo que você faz, converta-se, muda. Deixa a desonestidade para trás. Se você tem o costume de falar mal dos outros, olha para dentro de você, o Senhor está te dando uma chance, está falando, se converta dos maus caminhos, muda a rota. É só você virar e mudar a rota e deixar isso para trás. Você está entendendo? É isso. Porque se você fizer isso, se você adotar uma nova postura, entendendo quem você é mesmo? Nós somos o quê? Povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar a minha face. É interessante que o buscar, nós buscamos tanta coisa. Quando ele está falando aqui, nós temos o hábito de buscar coisas. Mas ele está falando aqui que é buscar a presença dele. Você parou para pensar aqui? Qual é o alvo da tua busca hoje? O que você tem buscado? Pensa um pouquinho, o que você tem buscado? Qual é o alvo da tua busca? Ele está falando aqui. E buscar a minha face. Então, quer dizer, tudo aquilo que você busca que não é a presença de Deus, agora para um pouquinho e busca a presença de Deus. Você está entendendo? Buscar a minha face. Nós temos o hábito de buscar coisas, mas ele está falando, é buscar a minha presença. Nós buscamos prosperidade, nós buscamos riqueza, nós buscamos sucesso, nós buscamos vitória, e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas aqui ele está dizendo buscar a minha face. Então esquece das coisas e busque a presença dele. Agora é hora de você focar e buscar a presença dele. Vamos buscar a presença de Deus? O Senhor quer ouvir. Ele quer curar, Ele quer sarar, Ele quer perdoar. Quantas pessoas estão doentes dentro da igreja, doentes da alma? Eu nunca vi um período onde as pessoas estão sendo atacadas emocionalmente. Pessoas com crise do pânico, de depressão, crise de ansiedade. Vocês já viram? O diabo está atacando a mente das pessoas. As pessoas estão doentes dentro da igreja. Muitas vezes nós temos do nosso lado alguém que está pedindo um socorro calado, porque não consegue nem falar isso, expressar. Às vezes são pessoas retraídas, reservadas. E o Senhor quer curar você essa noite. Ele quer curar desde o obreiro lá da porta, até o músico que ministra, o pastor que dirige, a esposa, o obreiro, o diácono. Ele quer curar o adolescente, ele quer curar você. Só que o caminho eu preciso me humilhar. Eu preciso orar.
Eu preciso buscar a face de Deus. Pare de buscar qualquer outra coisa agora e busque a face de Deus. E eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Se isso acontecer, ele diz, então, se você se humilhar, se você orar, se você buscar a face, se você se converter, então eu virei dos céus, ouvirei vocês, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Você precisa ser curado, sua casa precisa ser curada, a sua família precisa ser curada, a sua cidade precisa ser sarada, a sua igreja precisa ser curada, a sua nação precisa ser curada, mas isso vai depender da igreja do Senhor, que sou eu e você. Povo de Deus, se o povo de Deus precisa se manifestar. Que o Espírito Santo de Deus, essa noite, converta o teu coração. Ele precisa converter o seu coração essa noite. Que o seu coração esteja completamente quebrantado. Para o Senhor mover, arrancar tudo que está aí dentro, guardadinho, encruado, Ele quer mexer. Você vai deixar Ele mexer? Você vai deixar Ele mexer? Esquece agora quem você é. Nós somos todos iguais, sabia, né? Irmãos iguais. Somos iguais. Não sou perfeita, nem você. Estamos todos no mesmo caminho, no mesmo barco. Quantas coisas que eu olho para o Senhor e falo, Senhor, trabalha nessa área aqui, quebra isso aqui, quebra isso também. Só que você precisa admitir isso para Deus. Não é para as pessoas, é para Deus. Olha para dentro de você, como que está seu coração. Você precisa ser curado. O Senhor, Ele quer passear essa noite aqui. Ele quer que você participe da Santa Ceia do Senhor com a sua mente tranquila, com o seu coração tranquilo, sentindo esse amor de Deus. De repente você não consegue nem sentir mais esse amor de Deus. Você nem sabe quem você é em Deus. E o Senhor está falando, meu filho amado, é com você. Se humilha diante do Senhor essa noite. Se humilha. Fale com Deus. Agora é a hora de você falar com o Pai. Esquece que nós estamos no coletivo. Esquece. É a chance que Deus está dando para você essa noite. De curar você, de perdoar você, de ouvir o seu clamor. Às vezes você ora, o clamor não está passando do teto. E o Senhor está falando, não, peraí. Eu quero ouvir o clamor. Eu estou vendo essa noite o Senhor, com os ouvidos aqui inclinados. Você consegue sentir o Senhor com os ouvidos inclinados aqui para ouvir o que você tem a dizer? Fale com Ele. Desenvolva um relacionamento com Deus.